Tudo bem, pessoal? Aqui é o canal Giovanni DeFi. Depois de muito tempo sem gravar, eu vou voltar a gravar vídeos para o canal agora. Tive que fazer uma longa pausa, mais ou menos aí de um ano e pouco, devido ao nascimento do meu filho. Então isso aí demanda muito tempo e eu não consegui gravar nesse período, mas agora eu espero conseguir pelo menos, né? A meta é 2 vídeos por semana. Vamos ver se eu consigo pelo menos 2 aí durante a semana, já vou estar bastante satisfeito. Então agora no canal, com a volta dos vídeos, vai ser uma parte bem mais prática, né? Então eu vou parar de fazer, fiz alguns vídeos mais focados na parte teórica, mas agora vai ser mais a parte prática, focada em blockchain. Muito se fala no Bitcoin, né? Enfim, outras criptomoedas, mas eu vejo que o que sustenta o Bitcoin, o que dá toda essa fama para ele e para todo ativo que existe, que é criptografado, é a blockchain. É ela que para mim é o ouro desse mercado, né? Que dá o diferencial, que dá a liberdade principalmente para as pessoas poderem trabalhar com ativos criptografados, não só Bitcoin, mas a série de outros ativos que acabaram surgindo. Então a blockchain ela é o que realmente dá essa proteção, essa liberdade para que somente o dono daquele ativo consiga decidir o que vai ser feito com ele e deixar ele intocável por qualquer órgão estatal, justiça principalmente, enfim, qualquer país, seja ele democrático ou um país que seja governado por um ditador, você tendo esse ativo dentro da blockchain, ele é totalmente protegido, certo? Então, vamos focar nesse tipo de visão, né, para esses ativos criptografados e vamos mostrar na prática, né, como você pode usar a blockchain. Você vai ver que a blockchain é muito mais que o Bitcoin, né? O Bitcoin é só, digamos, a ponta do iceberg. Então vamos ver como surgiu, né, a blockchain barra Bitcoin, né, porque o Bitcoin está atrelado a ela, né, como qualquer outro ativo que existe dentro da blockchain. Mas vamos ver, mas ele foi o primeiro, então ele tem mais essa fama, digamos, né? Mas tem muita coisa além do Bitcoin, nós vamos ver a partir de agora. Então, como surgiu a blockchain? Vamos ver qual é o contexto. Em 2008, a gente teve uma crise chamada crise de subprime, né? Basicamente, não vamos entrar em detalhes sobre essa crise, mas ela foi uma crise financeira, logicamente, que foi uma mal avaliação dos bancos perante o crédito que eles forneciam para as pessoas que solicitavam para eles, principalmente para financiamento de casa, certo? Então, o que é o subprime? Tem o prime, digamos, né? Prime é algo especial, algo diferenciado. Subprime é que está abaixo do prime. Então, em termos bancários, seria clientes que não teriam uma boa fama perante o banco para solicitação de crédito, né? Então, digamos, em resumo, seriam clientes mal pagadores, né? Então, aquela pessoa que vai no banco solicitar crédito, né, empréstimo, etc., e ela não tem uma boa fama, então ela era chamada de subprime, né, pelos bancos americanos. Então, o que aconteceu? Em 2008, 2008 os bancos não tinham uma grande regulamentação, digamos, né? Então eles tinham mais liberdade para decidir que produtos criar, vender, né, para quem dá empréstimo, para quem não dá, né? Acho que até hoje o banco tem essa liberdade, mas hoje ele está mais regulamentado, né? Então, até nos filmes tem aquelas cenas clássicas da pessoa entrando no banco, aí senta na frente de um gerente, que o gerente ali analisa, enfim, né? E às vezes a pessoa não consegue o crédito, é simples assim, né? Então, os bancos americanos eles não avaliaram bem para quem eles estavam dando empréstimo, principalmente para financiamentos imobiliários, e aí as pessoas, né, como não tinham fama de boa pagadora, elas acabavam não conseguindo pagar a dívida, e os imóveis, os bancos acreditavam que eles iam se valorizar, que existia uma grande valorização, e na verdade fez justamente o contrário. Então, juntou desvalorização imobiliária, né, os imóveis que os bancos acharam que valia X não valiam, valiam menos, e as pessoas que ganhavam crédito não conseguiam pagar. Então, tudo isso causou, né, o dinheiro saía do banco e não voltava, né, porque as pessoas eram subprime, não eram boas pagadoras.
E aí causou toda essa crise bancária, né? Que os bancos, não só dentro do Brasil, mas no mundo, eles são interligados, né? Então existe toda uma interdependência. Então se um banco quebra, é um sinal que pode prejudicar até outros bancos. E foi justamente isso que aconteceu. Um filme que representa bem esse contexto de crise é A Grande Aposta, né? Onde o Christian Bale, né, o ator, ele, se não me engano, é Michael Burry, que ele representou. O Michael Burry, ele conseguiu antever, né, que os bancos estavam indo por um caminho totalmente errado e ele conseguiu lucrar em cima dessa aposta que ele fez contra os bancos. Ele estava certo, né? Então os bancos não estavam avaliando bem os clientes para quem estava fazendo empréstimo, né? Os imóveis eles não estavam se valorizando e aí acabou dando tudo ao contrário, né? Para os bancos tudo certo, com o Michael Burry ele acabou ganhando muito dinheiro. Então A Grande Aposta é um filme bem legal que dá todo esse contexto aí da visão que ele teve, né? Que ninguém estava tendo na época, somente ele ganhou muito dinheiro. Aqui uma reportagem, se você digitar por aquele texto ali embaixo da reportagem no YouTube, você vai ver uma reportagem que informa, né, como é que ficou as bolsas de valores, né, alguns economistas tentando dar uma explicação do que foi a crise, né, de uma forma fácil compreensão, mas é bem interessante, né, mas como eu falei, basicamente foi isso, né, bancos dando crédito para pessoas que não tinham condições de pagar. Aqui é uma das cenas, né, da época que são icônicas, né, que representam essa crise, que é o Lehman Brothers, né, o banco que foi à falência, porque era um dos maiores bancos americanos. Então, em tese, um dos maiores bancos americanos, ele deve ser o melhor, né, em avaliação de crédito, enfim, todas as demandas que o banco tem. E justamente ele foi um dos bancos que faliu, que dirá, né, dos demais bancos que não eram tão bem conceituados quanto o Lehman Brothers, né? Então aqui uma cena que representa muito essa crise, né? O banco quebrando justamente porque, né, concedeu vários empréstimos aí a maus pagadores e o dinheiro saiu e não voltou. Enfim, né, deu um dos bancos que quebraram nos Estados Unidos, né? E como eu falei, como a rede bancária ela é totalmente interdependente, isso aí causou uma bola de neve, foi crescendo, crescendo, se espalhando até para outros países. A Grécia foi um dos países que sofreu muito com isso na época também. Aqui também é uma outra cena clássica dessa crise, né, também aparece bastante em filme, quando um funcionário, no trabalhador americano é demitido, ele pega, bota suas coisinhas na caixa e sai, né? Então tinham várias cenas dessas de várias empresas financeiras, bancos, etc. De pessoas saindo com a caixinha na mão ali, né? Enfim, acabou não pegando só o setor financeiro, mas construção civil sofreu bastante também na época, com relação a essa crise. Então o que aconteceu, né? Onde é que entra a blockchain, o Bitcoin nessa crise? Com toda essa crise se espalhando pelo mundo, né, os bancos centrais são os bancos que administram as finanças de um país, as regras pelo menos, as regras financeiras, né, taxa de juros, etc. Eles tiveram que injetar dinheiro para os bancos, não para as pessoas, né, para a sociedade, mas injetaram para os bancos poderem ter, né, caixa para se recuperar, para poder minimamente recuperar, né, toda essa perda que eles tiveram devido a essa má avaliação, né, de clientes. Depois o setor ficou mais regulamentado, então como eles viram que não podiam deixar os Estados Unidos, principalmente, não podia deixar os bancos livres para decidir, né, algumas questões mais técnicas de produtos financeiros, etc. Eles criar à vontade, comercializar à vontade. Então criaram-se mais regras um pouco mais rígidas para evitar justamente que ocorresse uma nova crise financeira que se espalhasse pelo mundo, né? Então os bancos centrais, né, injetaram dinheiro nos bancos. Então foi impresso dinheiro, mas não para a sociedade, para os bancos, o que acabou não gerando inflação, né? Como foi no caso
da pandemia, né? Se o dinheiro fosse para a sociedade, com certeza ia ter gerado uma inflação e não quer dizer que ia ser resolvido o problema estava na rede bancária mesmo, né? Então, os bancos centrais de todo o mundo, alguns países não, logicamente todos, 100%, mas alguns países sofreram mais, outros menos. No caso do Brasil, não teve um impacto tão grande assim na época, mas outros países, como eu falei, como a Grécia, outros países que já tinham dificuldade econômica, e aquilo ali realmente agravou bastante, né? Piorou ainda mais aqui para aqueles países que já se encontravam em dificuldades. Então foi injetado muito dinheiro na rede bancária e depois com o tempo, né, teve uma recuperação do setor e agora ele está mais regulamentado para evitar justamente que isso se repita. E justamente o, o criador ou os criadores do Bitcoin, né, da blockchain do Bitcoin, vendo que quando é do interesse do Estado, eles conseguem resolver rapidamente problemas financeiros, no caso injetando dinheiro, os bancos centrais injetando dinheiro nos bancos, teve essa indignação, né, por parte dos criadores do Bitcoin, ou do criador, eu acredito que não foi somente uma pessoa que criou, mas vendo que vários setores sociais sendo prejudicados, principalmente construção civil, como eu falei, entre outros, pessoas perdendo emprego, passando a ter sérias dificuldades, ações que despencaram, né? Então muita gente perdeu dinheiro que não estava bem posicionado, né, nos seus investimentos, então gerou uma crise realmente muito forte. E o criador ou os criadores do Bitcoin justamente viram que não poderia deixar a economia depender exclusivamente ficar na mão do Estado, né, dos bancos centrais, enfim, dos países. Tem que ter uma alternativa para que as pessoas fossem independentes da manipulação financeira do Estado, né, enfim. Então foi criado, né, o Bitcoin, consequentemente a blockchain, né, antes a blockchain, e dentro da blockchain o Bitcoin ali ele tem todo esse poder dele, de ser intocado, enfim, né, não pode ser confiscado, etc. Hoje ele está extremamente valorizado. Então nesse contexto foi que surgiu o Bitcoin, né, a blockchain. Crise financeira, prejudicando vários países, né, pessoas perdendo emprego, etc. E para fugir dessa situação, para garantir que ela não se repetisse, né, o Bitcoin foi criado, segundo, né, é conhecido por Satoshi Nakamoto, mas não quer dizer que ele seja uma pessoa, ele pode representar várias pessoas que ajudaram na criação, mas o nome por trás é chamado Satoshi Nakamoto e ninguém sabe quem ele é, enfim, se está vivo, se está morto. Mas esse a pessoa se identificou no fórum onde foi divulgado o paper, né, que é um documento que explica como é que é o funcionamento dele, etc. Então, em resposta a essa crise mundial de 2008, bancária, surgiu o Bitcoin para deixar as pessoas independentes do Estado, né, um ativo que não pode ser inflacionário, né, porque ele não pode ser não é multiplicado, ele não criam mais bitcoins, ele só vai decrescendo, vai sendo cada vez disponibilizado menos bitcoins no mercado, então ele não pode ser inflacionário e com isso ele tem um valor, né? Como ouro, por exemplo, o ouro você não pode criar ouro, e isso torna ele valioso, ele é único, né? Então, nesse contexto surgiu o Bitcoin, né, a partir dessa crise de 2008. E a blockchain ela é melhor explorada após isso, após Vitalik Buterin, o criador da blockchain do Ethereum. O que o Vitalik fez? É um programador, né, excelente, enfim, ele viu o código do Bitcoin, né, e baseado nesse código ele criou uma outra blockchain, baseada na blockchain do Bitcoin. Ele viu lá os códigos e quis explorar mais. Além de ser um ativo que você possa simplesmente transferir de uma carteira para outra, o Vitalik criou a blockchain do Ethereum que possibilita, né, você interagir com chamados aplicativos, que são sites, onde você pode ter rentabilidade em cima de outros ativos criptografados, né? Então, aí já se expandiu, né, para vários outros ativos, várias outras
opções de utilizar a blockchain que não somente Bitcoin, que é justamente isso que a gente vai ver aqui no canal Giovanni DeFi. Então a gente vai poder fazer investimentos, a gente vai poder explorar sites, aplicativos como a Teto TV, que seria como se fosse o YouTube. Então você consegue compartilhar força computacional por meio da blockchain e ter outros serviços que já baseados naqueles que já existem hoje, né? Como Teta TV seria equivalente ao YouTube da blockchain. Temos sites de aposta também dentro da blockchain. E também, né, logicamente, o que eu chamo de, para facilitar o entendimento, de CryptoPix. Seria um Pix dentro da blockchain. CryptoPix, né? Então você consegue fazer transações, né, fazer pagamentos, transferir dinheiro da sua carteira para outras carteiras, como se fosse do aplicativo do seu banco para outra pessoa, né, fazer um Pix. Eu, para facilitar o entendimento, chamo de CryptoPix, que nós vamos ver na prática, utilizando a blockchain do Ethereum e outras blockchains que são baseadas na rede Ethereum também. Então, a blockchain mais famosa foi a do Bitcoin, a primeira, né? Não teria como ser diferente, baseada nessa rede nessa blockchain do Bitcoin. O Vitalik criou a blockchain do Ethereum e baseada na blockchain do Ethereum, outras pessoas fizeram outras blockchains, certo? Então é como se fosse cada blockchain representando uma rede bancária. Tem a rede do Banco do Brasil, tem a rede do Banco Bradesco, tem a rede do Banco Itaú, etc. Então, cada rede, elas podem se comunicar, assim como as redes bancárias se comunicam, né? Isso é equivalente a como se cada blockchain, você pensando, fica mais fácil a compreensão, né? Uma blockchain equivale a uma rede bancária, onde você consegue enviar ativos de uma carteira para outra. Como se você utiliza o seu aplicativo do banco, faz um Pix, transfere dinheiro da sua conta para a conta de outra pessoa, né? Em qualquer outro banco, ou mesmo banco que você usa. Então é bem simples, né? Se você pensar nessa analogia com a rede bancária. Então a gente vai explorar tudo que a blockchain proporciona nos próximos vídeos, e o próximo vídeo é extremamente importante porque ele é de como você criar a sua carteira. É como se você criasse a sua conta bancária na blockchain. É como se fosse um banco como o Nubank. Aí que você baixa o aplicativo ali, acho que eles fazem uma avaliação e você, passando pelaquela avaliação, você tem a sua conta criada. A blockchain é exatamente isso, você baixa o aplicativo, que é a sua carteira, só que com certeza você vai conseguir criar ela, você não vai ter nenhuma avaliação. Você, enfim, você vai ver que é bem fácil, bem simples ali de criar uma carteira. Você vai ter como se fosse uma conta dentro da blockchain, onde você pode enviar dinheiro, enfim, para qualquer lugar do mundo, não só dentro do seu país, mas para qualquer lugar do mundo, com taxas extremamente baixas comparando com a rede bancária tradicional, e instantaneamente também, né? Você enviou, é como fosse, como eu falei, um Pix, só que é um CryptoPix, porque é dentro do ambiente da blockchain. Nós vamos ver nos próximos vídeos, é bem simples, bem fácil, e esse vídeo aqui foi mais para apresentar, né, como surgiu a blockchain em contexto, ela foi criada e agora a gente vai ver tudo que ela pode fazer. Então, não se esqueça, a blockchain não é somente Bitcoin. O Bitcoin é só a ponta do iceberg. Se falar muito no Bitcoin, mas você vai ver que ele não é, digamos, o grande astro. Ele apenas apresenta, né, para mim, tudo que a blockchain pode fazer por meio dele. Certo? Então, por hoje é somente isso. E até o próximo vídeo da criação da sua conta na blockchain. Valeu!